Sim, uma pergunta relacionada ao que permeia uma boa parte da sua apresentação, com relação a esse giro que dá de onde perspectiva, não falando muito bem, mas de que em segue tempo a singularização do Dasein ela tem um contrapartida essa singularização do mundo. O Dasein singulariza, o mundo singulariza. Depois de cair num nada de angústia e no mundo como que emerge depois disso, desse fenômeno. E num pensamento posterior, nesse giro, teria uma autonomia maior do mundo em relação a isso. E me pareceu que isso tem relação com a ênfase que você coloca mais adiante, em abandono do ser como sendo o ser que abandona. E não o abandono do ser, quer dizer... Nós abandonamos o ser. Então, eu acho que faz completo sentido, a partir dessa ideia desse giro, dessa mudança de perspectiva de assento, mas, então, inclusive depois colocou exemplos sobre isso na contemporaneidade, no técnico, enfim, mas qual você acha que seria ainda o lugar de algo que Heidegger acabou caindo progressivamente num certo silêncio, como o papel da disposição da angústia, ou do tédio, ou até aquele sentido que vai estar ainda retornando, vai apresentar sobre o mesmo, enfim, do escutar do ser, de se colocar na escuta do ser, do chamado, esse chamado que dispõe, né, e abre o mundo, que é algo que parece muito pertinente e próprio ao próprio modo de ser do Dasein, fundamental. Então, resumindo o que eu quero perguntar, qual seria ainda o papel nesse abandono do ser, nessa retirada do ser, numa atitude, num comportamento que nós mesmos temos a cada vez de nos recusarmos a dar ouvidos ao ser, de escutar o ser, no sentido de abafar a angústia, escapar da angústia, abafar o tédio, e no meio de toda essa instrumentalidade no meio da qual a gente se coloca, a gente procurar preencher esse vazio, esse nada que ocupou uma parte importante da reflexão inicial de Heidegger. Assim, na verdade, ele até continua falando durante algum tempo sobre tonalidades afetivas fundamentais, né? Mas é engraçado você ver o que ele chama de tonalidade afetiva fundamental no Contribuição, assim, no Contribuições, né? Porque no Contribuições as tonalidades afetivas fundamentais são o pudor, a retenção, o terror. Tem uma coisa engraçada, assim, que a tonalidade afetiva fundamental. Aí você espera a angústia, tédio profundo, assim, alegria diante do ser amado, aquilo que ele a princípio tinha apresentado, temor, melancolia. Mas aí você pega e diz assim, pudor. Depois, retenção. Que coisa, assim. Verhaltenheit, assim, é o termo. Caraca, mas que tem a ver uma coisa com a outra, né? Assim, na verdade, assim, a angústia, tédio, alegria diante do ser amado são tonalidades completamente articuladas com a ideia que é a ideia de singularização. Então, assim, elas são muito importantes. Enquanto se mostra como importante para o Heidegger exatamente pensar essa imbricação de fundo entre o que acontece com o ser aí e o que acontece com o mundo. Mas, a partir do momento, que é o momento onde os processos de singularização, eles, por mais que eles aconteçam e eles sejam importantes, eles já não têm mais o poder, que é o poder de transformação do próprio espaço existencial. Quando surge a noção de época, por mais que a angústia e o tédio profundo continuem sendo importantes para a singularização, eles não têm mais nenhum lugar no interior, que é o interior da reflexão heideggeriana acerca do acontecimento de ser. E não tem mais nenhum lugar porque eu posso me angustiar o quanto eu quiser. Eu posso experimentar o quanto eu quiser o tédio profundo. Que isso, por mais que isso implique uma assunção sobre mim, do peso, que é o peso da existência,
por mais que isso aconteça, o mundo não se transforma por isso. Acho que o exemplo melhor disso é o próprio Heidegger, né? Ou seja, assim, as obras completas do Heidegger, elas são publicadas desde a década de 80 simultaneamente no Japão. E a Klosterman, cara, a Klosterman é um fenômeno editorial produzido pelo Heidegger. Assim, o que é o Heidegger? O Heidegger é esse sujeito assim, que gera assim, um dividendo gigantesco assim, em termos de mercado editorial. E, assim, e as pessoas que estão lá na Klosterman, elas não têm nenhuma relação com o pensamento do Heidegger. Ou seja, elas não são pessoas que assim, que conhecem Heidegger, que estão interessadas pelo pensamento do Heidegger. Por mais que você se singularize, por mais que o teu pensamento ele tenha um poder, que é um poder assim, de impactar, de mobilizar existencialmente alguém, ele de certa forma é insuficiente para produzir uma transformação na própria época. Isso significa que pensar o acontecimento epocal agora significa pensar para além da ideia de que são as tonalidades afetivas, ou seja, as situações limite, que trazem consigo exatamente uma suspensão do poder prescritivo do horizonte hermenêutico sobre nós e uma possibilidade, então, assim, de uma rearticulação do horizonte que ao mesmo tempo viabilize a experiência fenomenológica. Ou seja, isso não tem mais lugar aqui. Sim, considerando que o próprio ser está ausente, digamos assim. Considerando que a história não se transforma porque eu me transformo, mas porque ela se transforma. Isso significa que, que a minha transformação, por mais que ela seja... Você pode pensar, por exemplo, a necessidade desse desprendimento. O desprendimento inicial, esse deixar-se apropriar. O Heidegger fala na Carta sobre o Humanismo, deixar-se afeiçoar pelo ser. Deixar-se tomar pelo ser. Exatamente isso aqui depende fundamentalmente de uma experiência de crise, com o mundo fático sedimentado, para usar uma expressão do Ser e Tempo. Uma experiência de crise com esse mundo, com essa ontologia, com essa época. Mas isso aqui, de alguma forma, ainda não é o decisivo. O decisivo é que o mundo se rearticule. O logos histórico é um logos da história, não é um logos que eu empresto para a história. E por isso as tonalidades afetivas, elas de certa forma, elas não têm mais o lugar aqui, que é o lugar que elas tinham no Ser e Tempo. Por isso que as tonalidades afetivas também são epocais. Quando ele pensa em pudor, ele está pensando nessa experiência que é a experiência de, em meio a um acontecimento, se apressar, se adiantar ao acontecimento e dizer qual é o seu fundamento. Não, é preciso que nesse momento, que é o momento do acontecer da história, você tenha pudor. O pudor que te retrai. Por isso, pudor e retenção são tonalidades semelhantes. Você menciona o pudor da infância. Mas o contexto é diferente. O contexto, o que o Heidegger está entendendo por pudor é esse momento, que é o momento onde você corre o risco de se adiantar e dizer alguma coisa. Você se envergonhar. Se envergonhar de querer ser o vetor da história, de querer ser a voz da história. Ou seja, esse pudor é um pudor casto mesmo, porra, que absurdo eu, né? Achando que eu posso, de alguma forma, carregar a história nas costas. Deixar que a história me diga alguma coisa. Isso é uma outra forma de você dizer que o Heidegger, a partir de um certo momento, não faz mais uma filosofia das tonalidades afetivas. Exatamente por isso essas noções, como as noções de angústia, de tédio profundo, elas vão desaparecer, cara. Caso, abandono do ser, o abandono do ser não poderia ser mais entendido do subjetivo e objetivo. Ele não pode. Porque se isso fosse como que a herança de um afastamento recíproco de Dasein e ser. O abandono do ser não pode ser mais pensado a partir da absorção do ser aí no mundo fático, que é alguma coisa que parte do modo como o ser aí experimenta o mundo. Ou seja, abandono do ser é o modo como a própria história entrega ao ser aí o aí que é o dele. Eu escrevi um texto sobre o Origem da Obra de Arte, chama O Acontecimento Poético da Arte. O texto ficou grande demais, eu tive que cortar uma parte. E como tive que cortar uma parte, cortei a parte que era
assim, que era mais independente do texto, que era uma análise de uns quadros do Ernst Kirchner, que são quadros do mundo da técnica, cara. Sabe, aquelas assim, cenas de Berlim. São as mulheres assim, andando, passeando pela Kurfürstendamm, assim, que é uma rua famosa em Berlim, né? Assim, são assim, aquelas hordas assim, de pessoas, não tem um único asfalto, você não vê um único asfalto no quadro do Kirchner, é maravilhoso o quadro. Mas ali tem uma voz da técnica. Sabe, o que está acontecendo ali, assim, no quadro do Kirchner, você vê o traço fundamental do mundo que é o nosso. Aquilo ali acontece não a partir de uma experiência, que é uma experiência singularizante do Kirchner e da tonalidade afetiva. Aquilo acontece porque ele fornece de alguma forma, ele se deixa apropriar pela medida que é a medida da época, e a época aparece ali então. A época se articula ali. Isso não é uma coisa que depende mais de tonalidades afetivas fundamentais. Isso depende da possibilidade da experiência da crise, do desprendimento, do se deixar afeiçoar pela história, do pensamento da confrontação. Isso depende de outros elementos. Que se faz do Heidegger. Isso. E essa é uma dúvida que eu tenho, era uma passagem de ser tempo também, que eu disse que a destruição da história da ontologia não se volta ao passado, mas ao modo vigente de fazer ontologia. Isso. Minha dúvida é: o que tem para além das leituras do Heidegger? Existe o Heidegger ou só tem as leituras dele? Se tem passado ontologia ou ontologia é o que a gente faz? Essa resposta tem que responder de maneira fenomenológica, né? Nem ao Heidegger, nem a só as interpretações. Eu acho que as duas opções são erradas. Agora aquele em múltiplos campos seria nenhuma das alternativas anteriores, né? Porque importante, eu acho isso legal pra caramba no Gadamer, né? Importante é você, de alguma forma, dar voz ao pensador. Essa situação hermenêutica fundamental. Eu paro diante da obra e pergunto para ela assim: o que você quer me dizer? A essência da linguagem é o diálogo com a obra. Então eu paro aqui diante da obra e pergunto para ela: me diz aí quem você é. E a obra que diz. Você pode ter muitas vozes, mas o importante é que as vozes sejam vozes da obra, que elas não sejam tentativas de impor à obra alguma coisa. De certa forma, você só tem a recepção. Por outro lado, você também tem mais do que a recepção. Porque tem uma obra ali, e tem uma voz da obra. Quando eu estava dizendo que aquilo vale, que a crítica do Adorno vale para as interpretações do Heidegger, é porque boa parte das interpretações do Heidegger são esotéricas. Então, a recepção que foi feita do Heidegger, a recepção inicial do Heidegger, é uma recepção marcada pela subserviência à linguagem. Então, você se coloca diante da linguagem incessantemente assim. Você se coloca diante da linguagem do Heidegger, deixando aquela linguagem se proliferar. E aí você vai ali, criando novos jogos de palavras, sem que você entenda absolutamente nada daquilo. Mas ao mesmo tempo, com a sensação de que aquilo é a verdadeira interpretação do Heidegger. Quando você faz isso, aí eu acho que o Adorno está certo. Isso é uma recaída no mito. Isso é uma recaída no poder aurático da palavra heideggeriana. Parece que o Heidegger falou, a palavra dele tem uma aura, traz consigo uma aura, e essa aura é uma aura sagrada, que conta com a nossa subserviência. Eu não tenho nenhum pudor de mexer com Heidegger. Sabe, eu acho que um pensador você tem que quebrar ele. Ou seja, o Heidegger fala de destruição da história da ontologia, ninguém destrói o Heidegger, isso é uma coisa louca, cara. Você tem que destruir, mesmo que seja, para que você possa saber o que está em jogo ali. Não é? Então, você ficar com essas leituras, que são as leituras que tentam encontrar o Heidegger num espaço, que é um espaço da linguagem heideggeriano, essas leituras são péssimas, simplesmente. Elas são leituras que não trazem nenhuma contribuição efetiva para o pensamento do Heidegger. O que eu estava dizendo, então, é que o Adorno, diante da recepção que ele tinha diante de si, diante da recepção que ele estava visando, ele tem toda a razão. As repetições infinitas do Heidegger, que são as repetições infinitas das pessoas que leem Heidegger.
Essas repetições são, assim, são alguma coisa que, assim, que chama atenção, caracas. Como é que pode um negócio desse? É o tempo todo repetições. Repetições que não se esclarecem. É preciso responder ao Adorno. Por que há repetições no Heidegger? Por que essas repetições não são, assim, não são expressão da positividade do pensamento do Heidegger, mas são expressão exatamente do impasse, da penúria, da indigência linguística do Heidegger? Eu acho que isso é importante você dizer. Se você não diz isso, você confunde indigência com riqueza, né? Parece que essa é a grande riqueza do pensamento do Heidegger. Ele tem inventado uma língua, assim, que é... Em alemão tem um livrinho que ele fez de sacanagem com Heidegger, que é um livro que tem até rap, né? Assim, que é rap heideggeriano. Negócio engraçado pra caraca de ler, cara. Porque você pode fazer as combinações mais ridículas com Heidegger. E cabe fazer isso. Agora, que um cara brincando, fazendo um livro, que é um livro para ironizar o Heidegger, faça isso, beleza. Agora, que um sujeito que está tentando de alguma forma interpretar o pensamento heideggeriano, que está tentando lidar com o pensamento heideggeriano, faça isso, aí não dá para aturar. Porque aí não é engraçado. Assim, é trágico, né? Ou seja, é trágico. Ou seja, a gente tem que, de alguma forma, fazer aquilo que o Platão ensina para a gente, né? Ou seja, não se colocar na posição de criança. Eu detesto ser criança, entendeu? Então alguém falou alguma coisa, eu não entendi, eu me sinto mal. Aí eu, quero entender, calma aí. Não estou recorrendo ao Adorno. Eu não estou recorrendo ao Adorno. Eu estou dizendo o seguinte, quando eu peguei lá naquela passagem, era uma passagem para dizer que o Adorno, tendo em vista o que as pessoas normalmente fazem com a passagem do Heidegger, ele tem razão. Agora, pior do que o Adorno, que eu acho que o Adorno só tem razão porque ele não entende Heidegger. Agora, pior do que o Adorno é o que as pessoas fazem repetindo aquilo que o Adorno critica. Que a exegese, Acho que assim, o caso mais clássico disso é o von Hermann. Acho que é o caso mais clássico. Você pega um aluno do von Hermann e diz para ele que o von Hermann faz paráfrase. Que é a coisa mais evidente. É o seguinte, o Heidegger descobriu um modo de fazer filosofia. Exatamente por isso não há como fazer filosofia de outra forma. Mas o Heidegger morreu. A linguagem heideggeriana precisa sobreviver. Então o que ele faz? Ele constrói textos. E aquilo ali fica uma maluquice, cara. Você tem a impressão nítida, que a impressão nítida é que você está escutando alguma coisa assim, que você não entende nada, é muito pior do que o Heidegger aquilo, né? Porque ele não consegue fazer, fazer o que o Heidegger fazia, porque não é o Heidegger. Você acabou de ler um livro do von Hermann, você chega e diz assim, o que eu aprendi aqui? Eu nitidamente tenho a impressão que eu não aprendi nada. Mas... anos, né? Que você pode fazer como rap mesmo, né? O ser se expande na diferença que se dá entre ser e sendo, no entre, do vigor de ter sido em meio ao porvir. Eu também sei fazer isso, cara. Ou seja, eu posso fazer isso. Porque é mais fácil fazer isso, né? Você pode sair por aí fazendo essas coisas. Pô, vai ser irritante pra caracas, né? Mas não é uma coisa irritante pra caraca? Isso que eu estou dizendo, se é para fazer isso, é melhor fazer isso com Nietzsche, pô. Que aí pelo menos você vai dizer umas coisas bacanas, né? A vida, a afirmação, o encontro. Você vai falar umas coisas que são mais legais, assim, é uma história menos padreca, né? Assim, é uma história menos padreca do que essa história do Heidegger. Isso é muito, né? Assim, o gesto heideggeriano, quando ele fica reduzido a isso, mas isso soa a missa da tarde, cara. Assim, né? Soa a essa apropriação inicial, né? Que é a apropriação eclesiástica do Heidegger. Mais uma pergunta. Sim, desculpa. Não. Não, pode concluir, não. Cada vez a gente fala que o discurso do Heidegger, às vezes, tem um tom de sermão, né? Tem. Naquele livro lá, Deus Objetivo, ele dá essa ideia também. Mas assim, o mínimo que a gente pode fazer com o pensador é dar para ele uma gingada, né, cara? Ou seja, dá para ele um samba, né? Ou seja, eu tô no Brasil, tô aqui carioca, assim, não
vou pegar o Heidegger e vou repetir esse sermão. Eu não nasci no Sul, entendeu? Assim, meu pai não se chama Jürgen, eu não tenho necessidade nenhuma assim, de ficar fazendo uma leitura, que é uma leitura dessa assim, bem, sabe, bem provinciana, bem, pô, eu sou um sujeito carioca, flamenguista, então assim, eu tenho todo o direito do mundo de não escutar o tom de sermão do Heidegger e assim, dar para ele um novo gingado, né? Que é o que eu tento fazer de alguma forma. Mais uma pergunta. Estão mais nas cordas do que o Paulo, né? Eu vou tentar insistir um pouco na pergunta do Paulo, e sem o entendimento do Bernardo, insistindo nele também. A primeira, e essa é mais de fundo, a segunda é mais técnica. A primeira conforme o Paulo disse, claro, se o mundo, que a gente pode chamar também de fundamento, né? Fundamento é resultado da essencialização do ser, da diferença. Se o mundo é um horizonte transcendental, logicamente, aqueles que se encontram no interior dele, que são os entes, em geral, e aí no caso especificamente o dado, não podem encurtar a distância entre eles e esse horizonte e erradicá-lo. Claro, né? Se eu tenho então esse problema lógico de cara, de enxofre, né? Como posso enunciar essa palavra-chave para o Heidegger, né? Horizonte transcendental, ou a transcendentalidade do próprio fundamento, né? Se de cara eu tenho um problema lógico, que é a impossibilidade de ultrapassar a distância entre o horizonte transcendental, que é o meu, que é o mundo, e eu, soldado, mim, soldado. Essa é a pergunta mais de fundo. E completando essa pergunta, se eu não posso fazer isso no primeiro momento da nova, por causa de um problema lógico, o próprio Heidegger reconhece quando a própria diferença, ou quando a transcendentalidade mais significativa, ela mesma recua, como posso eu resguardar ou me colocar na tarefa de resguardar um âmbito que é próprio para ela? Se antes eu não a podia pensar, agora que ela se recua, como é que eu não só a penso como resguardo um âmbito que é para ela? Essa é uma pergunta Vou te tacar o texto, hein? Vai lá, segue. A segunda Bom, a segunda seu entendimento da pergunta, Bernardo. Eu estava pensando aqui na aula antes. Surgiu uma aula nossa, né? No começo, sei lá, muito antes. A gente estava em questão técnica, né? E aí o Paulo falou da questão dos mundos, né? E você falou que pode falar de mundos, mas no sentido diacrônico, né? E não sincrônico, né? A minha ideia, eu vou chegar à pergunta, mas a ideia é que, mesmo assim, é irrelevante pensar nesse plural, né? Mesmo assim é irrelevante, a gente guarda isso. E a minha pergunta para você então de que serve esse plural? Aí a gente volta para o começo, né? É irrelevante por quê? Né? Por Heidegger. É irrelevante porque você tem um acontecimento originário que repercute. Que acontecimento é esse? A autonomia da produção em detrimento, a despeito da própria physis, do logos. Né? E todos os outros mundos, no plural, não deixam de ser repercussão desse acontecimento originário. A minha pergunta a primeira, vou fazer a segunda para terminar. A primeira Não, primeiro já entendi, diz a segunda. Divide esse S, entendeu, né? Esse S vem de onde, na verdade, é uma repercussão. Isso. Né? Qual é a diferença qualitativa do mundo? A segunda o próprio Heidegger vai dizer que Platão e Aristóteles, aí eu acho que a gente pode, através do próprio Heidegger, surpreender o Heidegger, né? E dizer que a história da ontologia não é essa história achatada dele, através dele mesmo, né? Como eu acho que ele pode fazer isso? O próprio Heidegger vai dizer que o mundo grego, Platão, por exemplo, de maneira alguma autonomizou produção em relação à física. Né? Que o mundo, que o Platão e o próprio Aristóteles foram fortes o suficiente para resguardar a transcendentalidade da physis, do logos. Tá? O que aconteceu foi uma tradução
uma tradução, inclusive, perversão latina da técnica. Né? Ou seja, você tem uma ontologia... Já entendi, você... Já viu também, então pode. Cara, assim, a primeira questão é uma questão que diz respeito a, assim, eu tinha que fazer muito mais do que eu fiz hoje, né? Diz respeito a umas coisas que eu estava discutindo de manhã com as pessoas, que é exatamente a noção de outro início. A noção de outro início, ela é pensada estrategicamente pelo Heidegger, e ela é pensada estrategicamente pelo Heidegger exatamente porque a partir da alteridade ele conquista uma certa distância, que é uma distância que torna possível exatamente para ele, assim, não se encontrar imerso no mesmo. Ou seja, confrontação implica exatamente esse movimento de pôr-se à parte um do outro. Então você tem um espaço no qual dois aparecem. Esses dois que aparecem, o primeiro início e o outro. O outro nada mais é do que uma tensão com o primeiro. Então assim, você tem o espaço da alteridade para o Heidegger, ele é um espaço que só pode ser alcançado na confrontação. Então assim, é em meio à confrontação histórica que se torna possível exatamente encontrar esse espaço, que é o espaço de tensão com esse campo histórico mesmo, que é o campo no interior do qual eu me encontro inserido. Por isso, o que o Heidegger está tentando fazer é encontrar uma pertinência que não seja uma total subserviência ao horizonte. Então, assim, ele está tentando encontrar uma tensão, que é uma tensão que não aponte para uma saída do mundo, que não aponte para uma saída desse espaço, mas que ao mesmo tempo não seja uma simples imersão nesse espaço. Ou seja, exatamente isso, como é que ele consegue? Ele consegue pelo fato de tanto o primeiro quanto o outro, ou seja, tanto o primeiro início quanto o outro início, serem vozes do acontecimento apropriativo, serem vozes do acontecimento de ser. Ou seja, o que você tem não é o primeiro início e o outro início como inícios diversos. Eles são acontecimento apropriativo. Por isso, o Heidegger vai, na tensão com o acontecimento apropriativo que se deu no primeiro início, deduzir do primeiro início o caráter de acontecimento apropriativo que transcende o primeiro início. Isso aqui é complexo fazer, é estranho fazer, sabe? E é precário. Muitas vezes as tentativas do Heidegger de falar sobre o outro início são muito fragmentárias, são muito embrionárias. Né? A minha primeira intuição com relação ao pensamento em transição foi uma simples constatação. O Heidegger, quando fala das ontologias históricas, fala bem. E aí a linguagem dele aparece, fica tudo tranquilo. Quando ele pega os textos, que são os textos onde ele está falando do acontecimento apropriativo, é uma catástrofe. Esse texto, contribuições, o meditação, o sobre o início, são todos textos da mesma forma, são todos textos em que o Heidegger não consegue dizer nada. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente pela precariedade da situação que é a dele. No segundo caso, cara, assim, o que é sempre um problema, quando você tenta refutar um pensador se remetendo à história do pensamento. É sempre um problema fazer isso. E é sempre um problema fazer isso por quê? Porque quando você faz isso, você tá pretendendo que existe um horizonte autônomo, um horizonte isento, no qual você pode considerar o pensador. E que então é a partir desse horizonte isento que você tem que analisar as interpretações de um determinado autor. Né? Mas o que acontece é que não há horizontes isentos. O que a hermenêutica diz para a gente é que as obviedades, que são as obviedades das nossas compreensões, são obviedades debitárias dos horizontes hermenêuticos prévios com os quais nós operamos. Então, assim, o que você tem na análise, que é a análise de um comentador, arguto, bem acurado, um sujeito bem fiel ao texto, não é a ausência de horizontes hermenêuticos. Você tem um horizonte hermenêutico ali também, que é o horizonte de preconceitos do tempo, que é o tempo desse intérprete. O que o Heidegger está tentando fazer não é suprimir por completo essa situação. O que ele está tentando fazer é dar conta do caráter propriamente dito dos horizontes hermenêuticos. Por isso que ele está fazendo envolve, por um lado, história, mas envolve aquilo que eu estava chamando de uma certa tendência antinatural. O que é natural? Natural é você ler o pensador e tentar deduzir do pensador aquilo que ele pensa.
O Heidegger está tentando ler os pensadores a partir dos horizontes hermenêuticos que tornam possível um determinado pensamento. Então ele está exigindo de você que você considere Platão a partir do horizonte hermenêutico no qual Platão se insere. Ao mesmo tempo, pensar esse horizonte hermenêutico é pensar a história desse horizonte hermenêutico. Por isso é pensar como esse horizonte hermenêutico se sedimenta historicamente. Então é pensar a história desse horizonte, a história desse início. E é claro que isso, cara, isso toda vez que você comparar com um trabalho pontual de um comentador, vai representar o quê? Vai representar uma dissonância, que é uma dissonância entre o que o Heidegger diz e o que o comentador diz. Porque os dois estão fazendo coisas completamente diversas. Eu uma vez brincando, cara, eu estava assim, isso é uma coisa que eu preciso confessar que eu falei numa conferência em alemão, né? Porque eu sou um cara abusado mesmo, né? Que é assim, sabe o que é o nome disso? O nome disso é caça ao cão. Né, que é o famoso Hundjagd. Assim, caça ao cão. Caça ao cão é o seguinte, cara. Não há caça ao cão. Existe caça à raposa. Porque o cão e a raposa são diferentes. Mas quando você bota um cão para buscar um cão, ele não encontra. Só fica latindo o tempo inteiro. O que acontece quando você faz isso? Quando você fica tentando o tempo todo encontrar inconsistências na leitura que um pensador faz de um outro pensador, na verdade você está fazendo caça ao cão. Porque essas inconsistências são esses latidos que não tem lugar nenhum, porque o cara você está num outro jogo, entendeu? Ó, o cara está caçando raposa, você está caçando cão. Isso aí, cara, não dá pé, não funciona. O que a gente tem que fazer? A gente tem que sair do modelo da caça ao cão e tentar pensar exatamente qual é o jogo que está acontecendo ali. Isso não é uma carta branca para o pensador, para que ele faça qualquer coisa. Mas é uma forma de você considerar as interpretações que ele faz no interior do horizonte hermenêutico, que é o dele, pensador. Né? E as arbitrariedades têm que ser consideradas a partir daquele horizonte. Tem que ser arbitrário se no interior daquele horizonte se mostrar como arbitrário. Agora, se você quiser questionar uma outra coisa, questiona o horizonte, não questiona as interpretações. Você vai lá no horizonte heideggeriano e diz que o horizonte interpretativo, o horizonte hermenêutico não funciona. E, bom, beleza, tudo bem, é outra coisa, é outra conversa. Mas isso acontece com todas as interpretações do Heidegger. Todo mundo critica a interpretação do Nietzsche. Todo mundo critica a interpretação do Platão. Todo mundo critica a interpretação, assim, que ele, assim, a do Aristóteles menos. Mas todo mundo critica a interpretação que ele faz de Descartes. Caracas, do Kant. Né? Assim, do Kant é uma celeuma. Cara, mas assim, o que o Heidegger está fazendo? Ele está fazendo interpretação de Kant, Nietzsche, é isso que ele está fazendo? Não é isso que ele está fazendo. Ele está tentando entender os pensadores como vozes do horizonte hermenêutico. Mas voz do horizonte hermenêutico não de um tal modo que você vê o pensador para ver o horizonte. Isso hermeneuticamente é falso. Você tem que pensar o horizonte de sentido sempre como anterior ao pensador. Isso é básico em hermenêutica, né? Schleiermacher dizia, né? Assim, para que você consiga entender o autor, você precisa se colocar na posição que é a posição do leitor ideal. Porque ele fala para um leitor ideal. Mas como é que você ensina isso a alguém? Como é que alguém pode se colocar na posição do leitor ideal? Isso é alguma coisa que depende de um salto hermenêutico. Obrigada, viu?